dia, queridos. A paz do Senhor. Eu acabei de descobrir uma coisa aqui. Eu deveria ter trazido o lenço. Não trouxe. Que emoção, né? Que coisa boa sentir isso. Compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem feito na nossa vida é algo maravilhoso. Ouvir do Tiago esse testemunho, né? A gente tem acompanhado esse casal, essa família há um tempo, e a gente percebe como Deus é fiel, gente, em todas as promessas que Ele tem feito a nós. Papai e mamãe pode liberar seu filho, sua filha, para subir para o Pense Laranja, né? A turminha da graça, a rede infantil está aí a todo vapor. Eu costumo vir ao púlpito bem tranquilo, mas hoje, dia dos pais, eu tenho vivido alguns momentos intensos em relação ao meu pai, e Deus plantou no domingo passado, enquanto nós estávamos ouvindo aqui a palavra do pastor Beto Pinheiro, eu saí da igreja com uma semente de uma mensagem no coração, cujo tema é filhos vivendo como seus pais. E na hora me veio o assunto herança paternal. É interessante essa coisa da herança paternal. Todos nós recebemos uma herança de nossos pais ou de nossas mães. E é interessante que, no caso do menino, é bem provável, isso está comprovado através de pesquisas, que a gente herda muita coisa do genoma do pai, né? Genoma é o seguinte, é a transmissão das características mais íntimas de um ser humano, de uma geração a uma outra geração, né? Isso vem pelo DNA, isso está lá implícito no DNA da pessoa. E é interessante também que os meninos, né, sem desprezar aqui as meninas, mas os meninos, eles quando chegam na fase da adolescência, eles começam a olhar muito para os pais, para o pai. E alguns gestos, algumas pronúncias, né, a forma de olhar, a forma de andar, é incrível como isso é herdado. Isso faz parte da construção da identidade pessoal, né? Isso faz parte da construção da personalidade da pessoa. Então, o garoto cresce e vira homem, e é impressionante como ele acaba carregando em si, durante todo o resto da sua vida, aquela herança que ele recebeu do seu pai, mesmo quando ele talvez tenha convivido nada ou muito pouco com o pai. Por exemplo, eu durante um tempo eu visitei presídios, e aí, como eu ouvia relatos das mães, por exemplo, que iam visitar os filhos presos, dizendo, ele nem conheceu o pai, mas ele tem todo o jeito do pai. Conheci um grande homem de Deus que perdeu o pai muito cedo, mas a mãe dele dizia, ele é igualzinho ao pai, que ele pouco conheceu. E assim somos nós, e assim também é a nossa vida em relação a Deus como nosso Pai Celeste. Então, nessa manhã, quando eu desejo falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho com vocês sobre herança paternal, eu quero falar então sobre filhos vivendo como seus pais. E eu quero então começar a compartilhar uma pequena porção da palavra de Deus com você, que está em Gênesis, capítulo 18, nós vamos ler o verso 17, 18 e 19. E a gente vai basear essa nossa conversa na relação de Abraão e Isaac, ok? Bem,
quando a gente lê o livro de Gênesis, e a gente chega lá no capítulo 12, a gente percebe como Deus faz promessas a Abraão. Como a Bíblia relata que o varão Abrão, que não tinha ainda o seu nome mudado para Abraão, ele teve uma prosperidade radical em sua vida. A Bíblia fala que ele viveu numa cidade caldeia chamada Ur, onde ele nasceu. A Bíblia relata que seus pais eram pagãos, porque na Caldeia a religião oficial era, na verdade, o paganismo. Então eles praticavam muitas coisas, o homem ainda, naquele momento, não tinha ainda tido um contato muito forte com Deus. O contato mais forte com Deus veio a partir da experiência de Abraão e Deus, do relacionamento entre Abraão e Deus. Mas é interessante a gente perceber que Deus já vinha tentando se relacionar com o homem há muito tempo, inclusive em relação a Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, né? A Bíblia fala que Deus deu um testemunho a respeito de Noé, e é interessante isso. Mas olha só, Abraão nasceu numa cidade pagã, onde se praticava várias coisas, dentre elas o ocultismo. Por exemplo, na época de Abraão, lá na cidade natal dele, Ur, na Caldeia, se praticava o sacrifício de crianças. O homem entendia que ao sacrificar um recém-nascido a uma divindade, seja ela quais forem, isso era uma coisa boa. E Abraão, ele certamente cresceu com essa ideia. Mas um dia Deus fala com Abraão, Deus se revela a Abraão e chama Abraão. E diz: olha, vem me seguir. E eu quero que você me siga indo para uma terra que eu te mostrarei. Você não conhece essa terra. E quando você chegar nessa terra, lá te farei pai de uma grande nação. E a Bíblia, no capítulo 12 do livro de Gênesis, diz que o varão Abrão ia crescendo, prosperando, na família, com servos, na fazenda e com gados. E Deus vinha se manifestando a Abraão, falando para ele do seu propósito na vida dele. Deus chama Abraão e diz: eu farei de ti uma grande nação, como a areia na praia do mar. Deus um dia chama Abraão para fora da tenda e diz: olha o céu, e conta as estrelas, se é que você as pode contar. Assim será a sua descendência depois de ti. Eu fico imaginando nós ouvindo de Deus uma promessa como essa. E essa promessa, ela tem um caráter perpetuador, ou seja, ela se perpetua em todas as gerações da família que recebe essa promessa. A Bíblia é muito linda em relação a isso. Josué capítulo 21, verso 45 diz: nenhuma promessa faltou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então é muito lindo você perceber que uma geração após outra geração é alcançada por uma promessa um dia feita a um indivíduo. E a Bíblia, no livro de Gênesis, nos relata isso de uma forma muito substancial. E eu quero nessa hora compartilhar com você de que esse homem chamado Abraão, que teve o nome mudado para Abraão numa certa altura da sua existência, ele aplicou toda a fé e obediência na palavra desse Deus. E eu quero te encorajar nessa manhã: aplique toda a sua fé, toda a sua obediência na palavra de Deus para a sua vida, na promessa de Deus para a sua vida. Sabe quantos de nós tem recebido palavras da parte do Senhor, promessas da parte de Deus, mas num dado momento da nossa caminhada, a gente deixa isso de lado, a gente acha que pode resolver o nosso problema com a força do nosso braço. A Bíblia diz em Gênesis 15:6, creu no Senhor Abrão, e isso lhe foi imputado como justiça. A palavra da promessa
é sempre uma palavra de herança, e de herança paternal, porque vem desse Deus que criou todas as coisas para cada um de nós. E essa palavra deve ser sustentada através da nossa fé nele. Tiago mencionou aqui, né, no ministério aqui de louvor, a respeito da herança, né, que ele está recebendo na sua vida agora. Ele e a Ramá estão aí grávidos de um menininho. Isso é muito lindo, porque a gente que caminha com eles, a gente sabe o quanto eles investiram num processo artificial e não funcionou. Por que não funcionou? Porque Deus tinha uma promessa. E ele cita Isaac, né? Ele citou lá Gálatas 4, onde Paulo sabiamente diz que o filho da promessa, ele também é livre, e ele é herdeiro de toda essa promessa. E o herdeiro de toda essa promessa não é o filho da escrava, ainda que tenha sua importância, mas é o filho da livre. Por quê? Porque o herdeiro de uma promessa precisa ser livre também. A gente não vai entrar aqui na questão do direito hebraico, não. Vamos deixar isso de lado. Isso é para o Kiko, para o Léo e para os outros advogados aí. Mas assim, o seguinte, eu quero compartilhar com você a partir de agora esse texto, e quero caminhar um pouquinho dentro do livro de Gênesis, na vida de Abraão, e principalmente na vida de Isaac, seu filho, que é o herdeiro da promessa de Deus, feita um dia a seu pai Abraão. Então venha comigo nesse texto, Gênesis, capítulo 18, de 17 a 19. Esse é um texto interessante. Estavam acontecendo algumas coisas na vida de Abraão, de Sara, durante a peregrinação, em obediência à palavra de Deus, que eles deveriam andar por uma terra que eles sequer conheciam. E aí uma coisa interessante acontece. Existe um momento conflituoso, difícil de resolver, e Deus se manifesta a Abraão de uma forma extraordinária. E aí diz assim, a palavra de Deus: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio deles serão benditas. Vamos voltar lá, gente? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio deles serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Queridos, chega um momento em que Deus se manifesta dizendo que a promessa que ele havia feito sobre Abraão e sua família estava ainda de pé. Ele não deixaria de cumprir aquela promessa para a vida de Abraão, que seria ter um filho natural de Sara, sua esposa. É interessante que quando eu olho para esse texto, e eu percebo esse Deus se revelando tão amorosamente para Abraão, dizendo que ele não ocultaria nada de Abraão, que ele não deixaria de mostrar nada para Abraão, mas que Abraão seria herdeiro de uma promessa, que durante toda essa caminhada dele, Deus estaria com ele para fazer cumprir aquela promessa que há anos atrás ele havia declarado. Então, quando eu penso em filhos vivendo como seus pais, quando eu penso em herança paternal, eu penso que os pais devem ser modelo para os seus filhos. É impressionante como nessa caminhada Abraão ainda não havia recebido o cumprimento da promessa, mas ele acreditava que essa promessa uma hora iria acontecer.
e ele estava convicto de que o melhor modelo para o seu filho era exatamente o seu próprio testemunho de vida. Eu quero encorajar você, pai, que está aqui, que me ouve nessa manhã. Seja o modelo do seu filho. Não entregue a educação do seu filho, a formação do seu filho, às mãos de outrem. Assuma, de forma muito austera, a paternidade geral do seu filho. Pastor, sou eu que devo falar ao meu filho sobre sexo? É você. Pastor, sou eu que devo falar ao meu filho sobre dinheiro? É você. Pastor, sou eu que devo falar ao meu filho sobre caráter? É você. Pastor, sou eu que devo falar ao meu filho sobre o perigo da corrupção? É você. Não é outro. Pastor, sou eu que devo falar ao meu filho sobre respeitar o cônjuge? É você. Interessante é que Isaac nasce debaixo de uma promessa de Deus. A Bíblia fala que o Senhor faz uma visitação à tenda de Abraão. E aí é interessante que Sara recebe a promessa, mas não acredita que isso seria possível, porque ela já tinha a idade avançada. E a mensagem de Deus para a família de Abraão era: por este tempo virei, e Sara terá um filho. A Bíblia conta que Sara deu uma risada. Daí Deus escolhe o nome de Isaac, porque Isaac, no hebraico, significa também riso ou sorriso. Pode significar pacato, mas é melhor que a gente fique atento e observe que o nome Isaac significa riso ou sorriso. E por conta dessa risada de Sara, Deus vem e cumpre essa palavra exatamente 1 ano depois. E aí é interessante a gente perceber que Abraão, ele fica preocupado com Ismael, porque já tinha sido gerado da escrava Agar. E Deus reforça exatamente o que séculos depois o apóstolo Paulo reforça em Gálatas capítulo 4, sobre a herança que Deus traz à vida de Abraão e faz transbordar a todas as gerações da sua família, mas principalmente a Isaac, seu filho, que nasce através de uma promessa resultante de um sorriso. E aí Abraão ouve Deus falar para ele que o nome do menino que estava sendo gerado no ventre de Sara seria Isaque. Foi Deus que escolheu o nome dele e disse: tudo isso vai se cumprir. Agora é interessante que pais como modelo para filhos, na verdade, você como pai só vai ser modelo de seu filho se você andar constantemente com seu filho. Se você tiver tempo de qualidade para o seu filho. Se você não andar tão ocupado com as suas coisas, embora que as coisas que você tem na sua vida, principalmente profissional, sejam importantes, mas o tempo de qualidade com seu filho é que vai fazer de você um modelo para ele. E aí, você será modelo para o seu filho em todas as circunstâncias, até as mais difíceis. Gênesis capítulo 22. Deus chama Abraão, e faz uma exigência a ele. Diz: olha, Abraão, eu quero o teu único filho Isaque. E aí Abraão fica assustado, mas decide pela fé obedecer a Deus. E aí é interessante, porque Deus chama Abraão e diz: olha, me dê em sacrifício o teu único filho Isaque.
Eu imagino a crise que se abriu na cabeça e no coração de Abraão como pai de Isaque. Uai, esse mesmo Deus que me promete um filho e faz cumprir a promessa dele, agora me pede esse filho. E olha que, como eu disse, Abraão vem de uma cidade pagã que costumava sacrificar crianças ou até mesmo jovens. E aí então Abraão sabia muito bem o que era um sacrifício. E aí é interessante que isso se desenrola. Abraão obedece a Deus e vai. Deus mostra uma direção, um monte para ele. E Abraão vai, chama Isaque, ajudante, leva o material para o sacrifício e vão caminhando. Quando chega a uma certa altura que ele avista a montanha, o lugar do sacrifício, ele diz para os seus auxiliares, os trabalhadores que trabalhavam para ele, ele diz: olha, fiquem aqui, eu e o moço, meu filho Isaque, iremos até aquele monte, adoraremos ao Senhor e tornaremos. E aí eles saem andando. E aí é interessante o que acontece. A Bíblia diz aqui: tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, sobre seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando juntos. Pais devem ser modelo para os seus filhos. Andar junto, tempo de qualidade. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Essa palavra aqui no hebraico é Abba, paizinho, pai querido. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Quando um pai caminha junto com seu filho, ele de fato é um modelo permanente para o filho. O tempo pode passar e o filho vai sempre lembrar das coisas que o pai fazia. Por isso eles estavam caminhando juntos. E aí a palavra de resposta de Abraão para o seu filho Isaque: o Senhor nosso Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Vamos lá? Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando juntos. Então, você voltou, Lila. Que bacana, você está fazendo pegadinha comigo, né? Bom, vamos lá, gente, vamos esquecer esse texto aqui, porque a Lila decidiu fazer umas pegadinhas comigo hoje, mas vamos lá. Olha só o que acontece, minha gente. Deus havia pedido Isaque como sacrifício. Abraão obedientemente sai com Isaque e vai para o monte para fazer o sacrifício. E aí lá, na caminhada, Isaque diz ao seu pai Abraão: pai, eu estou vendo aqui que nós temos o material para o holocausto, mas cadê o cordeiro? Cadê o elemento principal do sacrifício? Abraão responde como uma atitude de fé do coração dele: meu filho, o Senhor proverá para si o cordeiro. E a Bíblia diz que então chegaram ao lugar do sacrifício. E Abraão deita o seu filho, Isaque, e coloca todo o material sobre Isaque. E pega aquele cutelo para imolar o sacrifício. E é interessante que imolar significa preparar minuciosamente o elemento do sacrifício. E imolar significa cortar, matar.
E é interessante porque essa palavra no hebraico, que é chat, significa exatamente cortar, levando à morte. Agora veja só, Abraão disse, quando partiu dos seus empregados e foi com Isaque para o monte, ele disse: nós adoraremos e voltaremos para vocês. E além do mais, Isaque pergunta para o pai dele como seu modelo: pai, nós temos aqui tudo para o sacrifício, mas eu não estou vendo aqui o cordeiro. Abraão diz: olha, o Senhor Deus proverá para si o cordeiro. E é interessante que chegam lá e aí todo o preparativo está feito. E Abraão, quando vai matar Isaque, ele ouve o brado do anjo do Senhor. E quando ele ouve o brado do Senhor, ele ouve a declaração de Deus dizendo o seguinte: agora eu sei que você crê em mim, agora eu sei que você teme o meu nome. E de repente ele vê um alvoroço, ele percebe que um cordeiro estava preso nos galhos de um arbusto. E Deus confirma então a palavra da promessa para todas as gerações futuras de Abraão, porque ele teve fé e foi obediente à palavra de Deus. Pais que me ouvem nessa hora, eu quero encorajar você a ser o modelo principal de um estilo de vida que vai permanecer na vida do seu filho por todo sempre e alcançará todas as gerações futuras da sua família. O texto termina dizendo: por causa disso, se tem dito até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você: os pais devem comprar os sonhos familiares. Os pais devem comprar os sonhos familiares. Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso maior patrimônio é a nossa família. Tudo que é plano da família, tudo que é projeto da família, deve haver um investimento nosso. Nós, como pais, como sacerdotes, como cabeça do lar, nós devemos comprar os sonhos familiares. E uma das coisas que mais me tem deixado preocupado nos dias de hoje é que eu vejo pais e mães lutando por sonhos individuais e pessoais e abandonando os sonhos que deveriam vir primeiro, que deveriam ter prioridade. Eu conheci durante esse longo tempo de vida pastoral várias famílias que tiveram prejuízos enormes, porque marido e mulher não andavam em acordo, porque marido e mulher buscavam sonhos individuais e não familiares. E o sonho familiar, minha gente, deve receber um investimento nosso. Eu vou comprar o meu sonho familiar, custe o que custar. Eu não sei o que é o sonho da sua família. Talvez o sonho da sua família seja pagar a dívida no banco. Não sei. Talvez o sonho da sua família seja comprar a casa nova. Talvez o sonho da sua família seja um mestrado do marido ou da esposa, o doutorado, eu não sei. Talvez o sonho da sua família seja a saúde dos seus filhos. Talvez o sonho da sua família seja uma viagem internacional. Eu não sei, Deus sabe. Deixa eu te contar um pouquinho do sonho da minha família. Eu nasci numa família muito simples. Durante um bom tempo, nós vivemos muito apertados. Meu pai sempre foi funcionário público, digamos, funcionário de uma estatal. Não era público, porque era uma empresa mista, uma empresa de energia elétrica lá no Rio de Janeiro. Mas o meu pai, ele decidiu trabalhar, ainda menor de idade, e deixou de estudar. Eu sou o filho primogênito, o primeiro filho. Ele casou com minha mãe, né? Minha mãe jovenzinha também, muito bonita, tal.
E eles têm uma história muito linda, porque ele trabalhava num balcão dessa empresa e ele viu minha mãe passar com as outras amiguinhas de uniforme, com uniforme escolar, vinda da escola. E ele cutucou um amigo dele e ele disse: olha, eu vou namorar aquela menina ali. E esse amigo disse para ele: rapaz, deixa de ser Papa Anjo, você é uma criança ainda. E ele disse: mas eu vou namorar ela. E de fato isso aconteceu. E algum tempo depois eles casaram. Depois de um tempo tiveram a mim. E interessante que eu fui crescendo e eu sempre vi meu pai compartilhando sonhos com a família. E aí o tempo foi passando, e eu comecei a me entender por gente. Quando eu estava lá pelos meus 11 anos de idade, eu me lembro, o papai comprou um Fusca. E como era bom poder ter um Fusca. Eu, por exemplo, sou apaixonado por Fusca. A minha esposa é que diz: não entra nessa não que você vai ter problema. Mas eu gosto de Fusca, é verdade. Eu gosto de Fusca, sou apaixonado por Fusca. Talvez por conta dessa imagem que fica presa à minha mente, né, do início das conquistas da família. Como eu disse, meu pai deixou de estudar cedo. E já quando eu nasci, ele decide voltar a estudar. E ele foi fazer um tal de Mobral. Fez lá, né, uma espécie de supletivo, venceu as etapas e depois decidiu tentar conquistar uma faculdade de Direito. Aí fez numa federal, não teve sucesso, fez numa outra particular, também não teve sucesso, até que ele passou numa faculdade para Direito. E estudou lá nessa faculdade. E aí nós tínhamos um Fusquinha, e esse Fusquinha era o maior barato. E aí já éramos eu e o meu irmão Glaucio. Hoje nós temos o Vinícius, que é o mais novo, né, o caçula, que é 10 anos mais novo que eu. Mas é interessante que havia um sonho no coração do meu pai e da minha mãe, que era ter uma casa de praia. E aí eu me lembro dos dias de sábado, dentre tantas outras lembranças, que o papai pegava a mim e o Glaucio, meu irmão do meio, que era até então o que tínhamos, o que existia, e nós íamos para a região dos lagos, no Fusquinha, feliz da vida. Mamãe fazia lá um farnel, uma bolsa com sanduíches, Coca-Cola, tal, e a gente ia passar o dia de sábado na praia, e nós íamos para uma praia específica. E aí nós entrávamos, depois do banho de mar, do sol, nós entrávamos uma rua adentro, e íamos num terreno que tinha uma árvore com uma copa bem grande, e ali nós fazíamos o nosso piquenique. Mamãe colocava a toalha, aí tinha Coca-Cola, né, que era tirada do isopor com gelo, e a comida, né, na maioria das vezes era um frango com farofa, ou uma carne assada com farofa. Pablo conhece disso, né, Pablo? E aí, interessante demais, né? É muito bom porque as nossas histórias se identificam, né, gente? E aí, interessante que todo sábado a gente ia para essa praia e todo sábado a gente ia para aquele terreno. E a gente fazia o nosso piquenique embaixo daquela árvore. E papai dizia: eu ainda vou construir uma casa nesse lugar. Houve um momento em que a gente passou muita dificuldade. O meu pai fazia questão de que eu e meus irmãos estudássemos sempre nas melhores escolas. E houve um ano em que a dificuldade era muito grande. Eu me lembro de um detalhe. Ele foi à escola onde eu estudava. É uma escola católica, é uma escola que até hoje eu tenho relacionamento com as pessoas que estudaram comigo, e eu tenho muito respeito por todos, principalmente pela nossa antiga diretora, que era uma mulher muito séria, muito comprometida com a educação. E meu pai foi lá e conversou, dizendo: olha, eu não consigo pagar a escola dos meus filhos, mas eu não desejo tirar eles dessa escola.
e eu gostaria de fazer uma proposta. E ele disse: eu gostaria de propor que eles estudassem um ano inteiro, e no final do ano eu recebo o 13º, e ele tinha um privilégio lá que tinha um tal de 14º, e tinha uma tal de PL, que era para participação dos lucros da empresa. Então vinha uma coisa meio gorda naquela época. E aí ele se comprometeu de no final do ano pagar a escola, todos os meses da escola de uma vez só. E meu pai, para isso, ele andou com um sapato furado durante aquele ano todo, com um buraco embaixo, porque não podia gastar. E aí uma coisa interessante é que continuei estudando naquela escola, tenho amigos que reencontrei, o Facebook é uma bênção, né? Reencontrei amigos daquela época, que eu não via há muito tempo, e hoje a gente se fala, a gente tenta se reunir, lá quem está no Rio de Janeiro se reúne, né? Eu estou mais longe, nem sempre vou com frequência ao Rio, tenho essa dificuldade, mas uma coisa interessante aconteceu nessa história de comprar os sonhos, porque a mim me parece que muitos pais desistem dos sonhos familiares muito fácil, principalmente em relação ao casamento. Às vezes uma coisa está desconexa no casamento, a primeira coisa que se faz é o seguinte: vamos separar, vamos divorciar, vamos acabar com essa família. E não é esse o plano de Deus para a família. E é interessante que o chamamento bíblico para a família é o seguinte: aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. O chamamento bíblico para a família é o seguinte: os dois serão feitos numa só carne. Ou seja, os projetos familiares devem comandar os nossos investimentos até o fim. Nós não podemos achar que investimos um pouquinho nos projetos, nos sonhos da família, e como a coisa não aconteceu, vou chutar o balde, vou largar tudo, vou sair dessa, vou entrar em outra. Você vai entrar em mais outra. E aí uma coisa me chama a atenção em relação aos pais comprarem os sonhos familiares. Abraão tinha um sonho. Abraão tinha um sonho de viver com a sua família numa região que tinha um monte muito especial, porque era um monte que Deus havia prometido a ele como herança. O Monte Hebrom. Depois você pesquisa isso. Você vai estudar geografia bíblica, você vai ver isso. Você vai estudar arqueologia, você vai ver isso. Abraão está andando. Sara, sua esposa, morre. E aí ele está lá numa região, junto ao carvalhal de Mamre. E aí o que acontece? Ali estavam os filhos de Et. E aí ele chega e diz: olha, eu tenho um morto para sepultar. Ele já estava vivendo ali há muito tempo. E aí aquela gente, aquele povo diz: olha, você é muito próspero aqui, você é nosso pai, a nossa referência. Escolhe um lugar para sepultar o seu morto. Deixa eu te dizer uma coisa: um sonho familiar, ele não pode ser conquistado em qualquer região. Um sonho familiar deve ocupar o melhor lugar do nosso coração. É o melhor projeto da nossa vida, é um sonho familiar, é a realização de um sonho familiar. E aí então, o rei daquela gente estava no meio do povo, Efrom. Abraão havia dito para aquele povo: olha, vão até o seu rei e perguntem a ele se ele quer me vender uma gruta chamada Macpelá, que está exatamente perto do carvalhal de Mamre. Eu quero enterrar a minha esposa Sara ali. Abraão sabia, minha gente, que Deus havia feito no passado promessa de que aquela região seria dada a Abraão como herança. E eu quero dizer para você, pai, que me ouve nessa manhã, que talvez ainda não tenha conquistado aquele grande sonho da sua família. Deus vai fazer acontecer na sua vida. Aleluia!
E Abraão então chega diante de Efrom, e ele diz: mas meu pai, você é próspero nessa região, o que é isso entre eu e você? Você está querendo comprar de mim essa parte? Não, escolhe um lugar e vá sepultar o seu morto, eu te dou. Abraão diz: não. Como quer dizer, o meu sonho familiar será conquistado por um preço. E aí é interessante que então Efrom diz: mas então escolha o lugar e pense no valor. E aí Abraão diz: não, diga você. E ele diz: olha, então que seja 400 ciclos de prata. E Abraão mandou pesar a prata e pagou. Foi lá e sepultou sua esposa Sara. Conquistou o sonho familiar. Investiu até o fim na realização do sonho familiar. Nós íamos para essa praia chamada Iguaba Grande, lá na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e fazíamos as nossas refeições, o nosso piquenique depois da praia. Deixa eu dizer uma coisa, nós tomávamos, banho, nós nadávamos, tal, na lagoa, é uma lagoa de água salgada. E aí o que acontece? Quando a gente acabava de fazer a nossa praia, a nossa diversão, o nosso lazer, a gente atravessava a estrada, a pista, e do outro lado tem ainda hoje o cemitério da cidade. Eu conheço bem essa cidade, que eu fui pastor lá, gente. Depois eu vim a ser pastor lá nessa cidade. E aí interessante que a gente atravessava, e em frente ao cemitério, debaixo de uma árvore chamada casuarina, tinha um poço. E a gente tomava banho na água daquele poço. Às vezes meu pai brincava: tem um restinho de defunto por aí, mas a gente está tudo bem. E depois íamos lá para esse terreno, debaixo dessa árvore. Fazíamos o nosso piquenique, era tão bom. E muitas vezes eu ouvi papai dizer assim: ainda vou comprar um terreno e construir uma casa nesse lugar. Ele não entendia nada de construção, de arquitetura, de engenharia. Mas a revista Casa e Jardim é uma revista muito antiga, Casa Cláudia também. Ele vivia comprando aquilo com dinheirinho que às vezes sobrava, e ficava folheando, e ficava desenhando no papel. Sabe, comprar os nossos sonhos familiares deve partir de um desenho nosso no papel. Deus espera que a gente faça um projeto. Qual é o seu sonho familiar, meu irmão? Qual é o projeto que você começou a desenhar e você ainda não viu acontecer? Continue, não pare. Papai dizia: eu ainda vou comprar um terreno nessa cidade, construir uma casa aqui. E ele ficava desenhando lá as coisas, tirando detalhe aqui, detalhe dali. Ele era assim. Um dia ele chega na companhia lá de energia para trabalhar, e um colega dele que trabalhava numa outra repartição, numa outra seção, chega e na seção dele começa a dizer assim: olha, gente, eu estou aqui vendendo, eu e minha irmã recebemos de herança do papai um terreno, e a gente está aqui vendendo. Fulano de tal, você compra? Não, não quero. Cicrano, você compra? Não, não quero. E aí ele chega para papai e fala assim: Jair, você quer comprar esse terreno? O nome desse amigo do papai é Arley. E aí o papai fala: Arley, tu sabe da minha situação financeira, eu não tenho dinheiro para nada. Aonde que é esse terreno? Aí o Arley diz: é Iguaba Grande. Aí papai fica: puxa, Iguaba Grande. Aí o Arley vira e fala assim: Jair, eu quero fazer uma proposta a você. Eu vou conversar com a minha irmã, porque o terreno é meu e dela. E se você quiser ficar, você vai pagar isso como você puder. Se segura aí. Onde você está? Diga para a pessoa que está do teu lado: se prepara. Não, mas diga para a pessoa que está do teu lado: se prepara mesmo.
Aí papai diz assim: tá bom, Arley. O Arley voltou com a notícia de que a irmã dele concordou em vender o terreno. E aí papai diz assim: Arley, tudo bem, mas eu quero fazer uma coisa, eu quero ir lá com a minha família. O Fusquinha sempre presente. Que bênção que era. E aí papai junta todo mundo dentro do carro e vão embora. E aí o Arley faz o seguinte: o Arley dá uma planta do terreno na mão do papai e fala: Jair, é aqui, o loteamento é tal, 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 a coordenada é essa. Papai vai com a gente para lá. E a gente entra no terreno, a gente chega na frente do terreno e a gente não acredita. Porque o terreno era exatamente aquele que a gente fazia o nosso piquenique todo sábado. Pais devem comprar os sonhos familiares. Hoje, essa casa está lá, a gente está vivendo um momento difícil, com o papai internado há mais de 100 dias numa UTI. Minha mãe tomou a decisão de anunciar essa casa, não aparece comprador, Deus sabe por quê. Mas as maiores e mais maravilhosas histórias da minha vida, eu vivi naquela casa em 40 anos. 40 anos. Cheguei a ser pastor, plantamos uma igreja naquela cidade. Depois você leia, por favor, Gênesis 23, de 1 a 19, que é esse caso de Abraão comprar o sonho familiar, que era o lugar onde pudesse sepultar sua esposa Sara. A propósito, Lila, pode projetar aí, por favor, o capítulo 23, somente 2 versos, o 18 e o 19. Acho importante que a gente fale sobre isso. A Abraão em possessão, na presença dos filhos de Et, isto é, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Vamos, projeto 17. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, na frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que havia nele. Eu imagino que esse lugar era um lugar especial. Por todos os seus limites ao redor, se confirmaram a Abraão, em possessão na presença dos filhos de Et. Isto é, de todos os filhos, de todos os que entravam na porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Sabe onde é isso aqui, gente? É a terra prometida, que depois o povo de Israel, saindo do Egito, chegou lá, que Moisés avistou de longe. Deus havia prometido, e a promessa se cumpriu pelas mãos de Josué. Vira para a pessoa que está do teu lado aí, dá um sorriso bem largo para ele, e diz assim: espera só um pouquinho, porque você vai conseguir realizar o nosso sonho familiar, ou o seu sonho familiar. Ontem, eu tive a alegria de celebrar mais um casamento. Graças a Deus por isso. Nós ontem celebramos um casamento lindo do André com a Rafaela, à beira
do lago, estava uma tarde linda, casamento marcado para as 17, começou um pouquinho atrasado, 17h30, né? Todo casamento tem que começar assim. E aí, interessante que o pôr do sol estava muito bonito, uma orquestra tocando, canções maravilhosas, uma gente bacana, a família ali e tal, e a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz com os casamentos, né, que a gente tem conseguido realizar aqui na nossa igreja. Recentemente, Eduardo e Luciana casaram também, pastor Rodrigo foi lá, eu estava fora, abençoou o casal. Agora, dia 9 de setembro, a gente vai ter o privilégio de casar o Roberto e a Duane, graças a Deus por isso, né? Depois, 2 casais me procuraram e disseram: pastor, nós também queremos realizar o casamento, e isso enche de alegria o meu coração. E ontem não foi diferente, a gente esteve lá com a família, com os noivos, e fizemos uma cerimônia muito linda, onde os noivos estavam muito felizes, o astral era ótimo, e o pôr do sol fazia com que a fotografia ficasse mais bonita, uma coisa muito gostosa, muito bacana. E é um casalzinho jovem que está conquistando as coisas agora, e que esse casal viveu alguns conflitos, que recebeu a atenção de alguns outros casais daqui da igreja para ajudar, para consolidar o namoro, né? Para mostrar para eles que era importante que eles temessem ao Senhor e obedecessem ao Senhor, e assim foi. Bom, depois de tudo isso, os pais do noivo vieram me cumprimentar, falar comigo, e nessa conversa, eu pude dizer da minha afeição por aquele casal, e pude dizer para aquele pai e aquela mãe que a gente tem acompanhado o casal. O pai e a mãe também estão frequentando aqui a nossa igreja, graças a Deus por isso. E é interessante que eu ouvi do pai o seguinte: pastor, meu filho se formou em direito, é um menino inteligente, que é um rapaz que realmente fala muito bem, e é um menino muito bem afeiçoado e tal, e eles formam um casal belíssimo. Mas aquele pai me disse o seguinte ali naquele momento: meu filho hoje trabalha num determinado lugar, e eu queria te dizer uma coisa, pastor, ele seria muito mais feliz e próspero se ele trabalhasse integralmente na igreja. Eu escutei isso daquele pai, e eu disse para aquele pai: eu tenho esse mesmo sentimento, porque num café com ele eu percebi algumas coisas, né? A vontade dele de se entregar. E aí eu disse para aquele pai elogiou aquele filho, disse que aquele filho sempre foi muito sincero, mesmo quando cometia coisas erradas com o pai, ele falava. E aí eu disse para aquele pai: compre então esse sonho familiar, né? Eu também disse: eu quero investir nele, como pastor eu quero investir na vida de seu filho. E é importante essa palavra. Queridos, no casamento é onde a gente vê que de fato os sonhos familiares podem ser realizados. A Bíblia fala que Isaac cresceu, e a Bíblia fala que Isaac foi um filho da promessa para Abraão, e a Bíblia fala que Isaac foi buscar a sua esposa Rebeca, e a Bíblia fala que Isaac foi morar numa cidade, isso está lá em Gênesis capítulo 26, depois você dá uma olhada, chamada Gerar. E a Bíblia fala que Isaac teve muita dificuldade ali, mas também colheu muitas bênçãos, porque Isaac não deixou de lado o desejo de conquistar o sonho familiar. Até Isaac, o povo era peregrino, o povo era forasteiro. Em Isaac, o povo deixou de ser seminômade, porque até Abraão, pai de Isaac, eram seminômades, e em Isaac, eles passaram a viver em cidade. Uma cidade na época de Isaac tinha em torno de 400, 600 indivíduos. E em Gerar, Isaac estabelece
a vida urbana, a vida na cidade. Por isso ele cavou os poços que seu pai Abraão havia cavado e davam muita água, porém haviam sido entulhados. Isaac teve que fazer o quê? O investimento, o sacrifício de desentulhar esses poços, e a Bíblia diz que os poços deram águas vivas, ou seja, água de boa qualidade. Há exatamente um ano, um sonho familiar estava sendo conquistado pelo casal Kiko e Jana. Eles já tinham um relacionamento que durava muito tempo, já tinham filhos, lindos os filhos. E aí, então, eu tive a graça, como pastor da igreja Adã, de ver Jana indo para o encontro, voltando do encontro impactada, sonhando muitas coisas. Kiko estava aqui para recebê-la. E aí a gente já estava orando, porque algumas pessoas chegavam para mim e falavam: pastor, ora por esse casal, ora aqui e tal. E a gente lá em casa, a gente orava. E interessante que quando a Jana volta do encontro, o Kiko assume o compromisso de comprar um sonho familiar. Qual era aquele sonho? O casamento. E aí então, aquilo que era um sonho do coração da Jana passa a ser o sonho não somente do coração do Kiko, mas de toda a família. E aí eu tenho o privilégio de, na cerimônia religiosa, ser o celebrante. Fomos lá para o jardim da casa deles, uma casa maravilhosa, e aí estava tudo perfeito. Gente, Kiko e Jana, eu nunca tinha visto tanta gente num casamento como aquele não, viu? Era muita gente mesmo. Eu sei que algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim: pastor, está cheio de autoridade aqui. Eu falava: eu não conheço nenhuma autoridade, a autoridade que eu conheço é Jesus. Por isso eu olhava para as pessoas, como eu olho aqui na igreja, para mim é todo mundo igual. Mas uma coisa me chamou muita atenção, depois eu recebi deles com muito carinho uma foto muito linda também, né, do entardecer e tal, e eu fiquei tão feliz em receber aquela foto, e guardo comigo até hoje. Mas aconteceu algo naquele casamento, Kiko e Jana, que me chamaram a atenção. Algumas pessoas chegaram para mim e falaram: puxa, pastor, parabéns por esse casamento e tal, mas nada disso mexe comigo. Absolutamente, nada disso mexe comigo. Mas uma coisa me aconteceu, Kiko e Jana, que realmente mexeu comigo. Teu pai, que ainda estava aqui, me procurou ao final do casamento, me parabenizou e disse uma coisa que me marcou. Ele disse assim: pastor, eu já estive nesse meu tempo de vida em muitos casamentos, mas eu realmente nunca vi um casamento, nunca havia visto um casamento tão lindo assim, como o casamento do meu filho com a minha nora. Daí que eu fiquei pensando, Kiko, que essa conquista do sonho familiar, ela não aconteceu aqui e agora, ela havia sido gerada lá atrás, porque o teu pai foi um bom homem, um bom pai, investiu tempo na família. Então os sonhos familiares, que muitas vezes a gente recebe aqui agora, eles nascem lá atrás, num pai e numa mãe que pagam preço em oração, investem, se doam, decidem viver bem em harmonia familiar, porque é lindo quando você consegue entrar numa casa e você percebe que naquela casa tem paz na família, mas é muito triste quando você entra numa casa e percebe que aquela casa está em guerra, e é fácil de perceber, gente, é muito fácil de perceber. Filhos vivendo como seus pais.
Eu não tenho outra referência depois de Jesus na minha vida do que o meu pai. Ele pode partir agora, pode partir amanhã, não sei. Mas quando eu olho para ele, mesmo naquele leito, eu digo: Pai, você tem me ensinado até quando você está aí deitado sem abrir os olhos. Eu quero finalizar, não sei nem se dá tempo mais, gente, desculpa. Terceiro, os pais devem sustentar pela fé as promessas de Deus até que elas alcancem seus filhos. É incrível essa cadeia que o Evangelho abre de transmissão da herança de geração a geração. É incrível, é impressionante esse mover que o Evangelho traz à vida de um homem que assume a responsabilidade, de transmitir a herança paternal aos seus descendentes. O filho recebe, o neto recebe, e por aí vai, todas as gerações dessa família acabam recebendo dessa herança. Eu quero compartilhar com vocês Gênesis 17, 19, que foi quando Deus fala a Abraão a respeito de Isaque. Um pouco antes, você percebe Abraão preocupado com Ismael, filho de Agar. E aí, Abraão tenta fazer alguma coisa, Deus diz para ele: olha, Ismael não vai ficar sem uma promessa. Eu também vou dar a ele a possibilidade de ser pai de uma nação muito forte. Mas o teu filho da promessa é Isaque. Aí olha o que Deus diz. E Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Isaque. Com ele estabelecerei o meu pacto, e como pacto perpétuo para a sua descendência depois dele. Ou seja, Deus estava dizendo para Abraão o seguinte: você deve sustentar pela fé essa promessa que eu trago à sua vida, mesmo sem observar a presença física do seu filho. Era isso que Deus estava dizendo. E me chama a atenção, por exemplo, gente, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos, no verso 5, quando Deus apenas menciona a fé de Abraão como alguma coisa substancial para manifestar a justiça dele na vida daquele que crê. E aí então, o que acontece? É interessante a gente perceber que a fé nos leva a descansar em Deus a respeito dos nossos filhos. Filhos vivendo como seus pais. Talvez um filho seu esteja te dando dor de cabeça. Talvez um filho seu esteja te preocupando muito. Eu quero convidar você e levar você, quem sabe através de uma atitude da fé, a descansar nos braços daquele que cumpre todas as promessas que faz a nossa vida. Eu quero te dizer, se o seu filho está longe, ele vai voltar. Se o seu filho está rebelde, ele vai ficar manso. Se o seu filho está desobediente, ele vai passar a te obedecer. Se o seu filho tem tido notas fracas na escola, ele vai passar a ter boas notas em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, falando daquele que se esforça muito e quer mostrar através do trabalho resultados, o apóstolo Paulo fala que existe uma contrapartida, que é daquele que às vezes nem tanto trabalha, mas recebe pela fé o cumprimento da promessa. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. O apóstolo Paulo tinha em mente Gênesis 15, 6, que a gente já citou. Creu no Senhor Abraão e isso lhe foi imputado como justiça. E é interessante, a gente percebe que essa fé de Abraão transborda a vida de seu filho, Isaque. E quando Isaque recebe Rebeca como sua esposa, e vai viver em Gerar, e ali, a partir dali, ele começa a estabelecer de fato
todas as conquistas que Deus um dia havia feito ao seu pai Abraão. E é ali, exatamente ali, a partir daquela família nuclear que foi formada entre Isaac e Rebeca, que nasce de fato Jacó, que foi chamado Israel, que merece toda a atenção de Deus. Por quê? Porque Deus disse que Jacó, por causa da promessa que Deus havia feito aos seus antepassados, Jacó se tornaria uma grande nação, como cumprimento da promessa de Deus que um dia havia feito a Abraão, seu avô. E aí agora Deus muda o nome dele para Israel, e diz o seguinte, para corroborar o tema nosso, filhos vivendo como seus pais: a questão da importância de uma herança paternal. A Bíblia diz que Deus, quando mostra ao povo de Israel, que é descendência de Abraão e Isaac, mas principalmente de Jacó, Deus mostra ao povo de Israel de que Abraão tinha uma relação diferenciada com ele. É o único homem que nas páginas da Escritura Sagrada nós vemos Deus chamar meu amigo. Lila, pode projetar, por favor, Isaías 41, versículo 8. Vamos fazer o seguinte? Tá, vamos a partir daí. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, verso 9. Tomei desde os confins da terra e te chamei desde os seus cantos e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus falou de Abraão, seu amigo para sempre. É com a destra da minha justiça que eu venho sustentando a vida do meu povo, de Abraão, Isaac, Jacó e agora a nação de Israel. E por que não dizer nos dias de hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós. Filhos vivendo como seus pais. Eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria de fazer uma oração em favor dos pais que aqui estão. Talvez você tenha tido dificuldade durante um bom tempo da sua vida familiar de assumir o sacerdócio do lar. Por exemplo, quando eu passo os meus olhos aqui, eu vejo alguns pais que aqui estão e eu acho lindo. Pais que inicialmente não conheciam o Senhor, mas passaram a conhecer. E alguns eu tenho tido contato e eu recebo sempre o feedback das coisas boas que eles estão colhendo na família. Alguns pais que eu avisto aqui agora, por exemplo, me dizem às vezes, pastor, eu tenho separado um tempo para orar com a família. Outros dizem, pastor, eu tenho lido a Bíblia com a minha família. Outros já me disseram recentemente, pastor, olha, eu consegui um feito extraordinário que eu ainda não havia conseguido, eu li a Bíblia toda com a família. Filhos vivendo como seus pais. A herança paternal que veio de você para a vida do seu filho, ela vai permanecer. Seu filho vai transmitir aos filhos dele. E essa herança será transmitida às outras gerações. E eu quero te dizer lá na frente, meu querido amigo, você vai poder respirar fundo e dizer, valeu a pena fazer esse investimento como pai na minha família. Quero convidar toda a igreja a ficar em pé. Quero fazer uma oração pelos pais.
Pai que me ouve, está nas suas mãos projetar o futuro do seu filho. Pais que me ouvem, está nas suas mãos projetar o sucesso futuro da vida de seu filho. Pais que me ouvem, está nas mãos de vocês impulsionar a vida dos seus filhos para serem grandes homens de Deus. Pais que me ouvem, está nas suas mãos estabelecer propósitos que vão mudar destinos geracionais na sua descendência, principalmente na vida de seus filhos. Sabe, Deus espera que a gente tome uma atitude, para que a gente possa quebrar toda e quaisquer estatística negativa a respeito da vida familiar. Em 2000 eu li um parecer da ONU que me chamou a atenção. Eu estava fazendo uma pesquisa, e no ano 2000, um ano conturbado, porque o ano de 1999, o pessoal começou a agitar as sociedades no mundo inteiro, dizendo que a profecia de Nostradamus iria cumprir em 2000. Balela. O pessoal ficava fixado naquela história, Arlete. De 1000 passarás, mas 2000 não chegarás. Quando foi chegar no final de 1999, eu como pastor fiquei escandalizado de ver as pessoas apavoradas, assustadas, achando que o mundo ia acabar no ano 2000, ou quando virasse de 31 de dezembro de 1999 para o ano 2000. A Bíblia é muito sábia, a Bíblia diz: não creais a qualquer espírito, nem também a qualquer profecia. Mas me chamou a atenção no ano 2000, que o ano não acabou, o mundo não acabou, aliás. Aí eu lendo um parecer da ONU sobre família, os caras tiveram a ousadia de escrever o seguinte: todo grupo de indivíduo que vive debaixo de um mesmo teto é família. Eu disse: eu não acredito nesse troço, eu não posso acreditar num tipo de argumento como esse. Então quer dizer que, por exemplo, um grupo de pessoas, seja lá qual for, decide morar junto, então é família? Não é. Família, pela Bíblia Sagrada, é a figura do pai, da mãe e dos filhos, e sempre será. Isso é uma constituição natural da vida, não se pode mudar isso. Por isso, o grande chamamento de Deus para mim e para você, pai que me ouve aqui nessa manhã, é que a gente decide aqui e agora, a gente deve decidir aqui e agora, tomar de fato uma postura de abraçar a nossa família como algo muito precioso que a gente não pode perder e nem negociar com nada. Recentemente, agora tem semanas, estava no Rio visitando o papai e a mamãe. Aí eu peguei um artigo de um evento da medicina que estava acontecendo, onde uma estudante de medicina alemã tem argumentado durante todo esse tempo, e aí é que eu vejo o perigo, dizendo o seguinte, que a pedofilia não é um crime. A pedofilia ela diz que é uma prática muito antiga. E ela diz o seguinte: a pedofilia deve fazer parte de uma orientação sexual do ser humano. Eu gostei quando vi lá uma médica com a sua longa experiência de anos e anos de pesquisa e de ensino também na área da medicina, de cabecinha branca, contra-argumentando essa jovem. Mas é interessante perceber que a jovem tinha argumentos concisos. Ela estava empolgada na causa que ela defendia. E eu quero te dizer, homem, pai que me ouve aqui, muitas vezes eu e você temos sido fracos e não estamos sustentando aquilo que a gente crê que vem para a nossa vida através da palavra de Deus. Muitas vezes eu e você temos negligenciado o investimento de tempo na nossa família para compartilharmos a vida de oração, a vida de Deus e a palavra do Senhor. Bom, pelo parecer da ONU, então, um grupo de moradores de rua que vive debaixo de uma ponte é família? Não é.
um grupo de viciados que decide ir morar num barraco, é família? Não é. Pedofilia nunca poderá ser constituída ou estabelecida como orientação sexual. É interessante que essa palavra, essa expressão pedofilia, inclusive hoje em dia, pelos meios de comunicação modernos, são empregadas, ela é empregada de forma errada. Porque se você for observar a origem dessa palavra, que é o grego, o idioma grego, você vai perceber que não se trata de um ato de violência, se trata de um ato de amor. Pedos, amigo, filia, filho. Então é amigo de filhos. Essa palavra moderna está sendo empregada como muitas outras palavras de forma errada. Hoje eu vi um irmão aqui agora, e ele é militar, né, da polícia militar, oficial. E aí eu me lembro também de ter lido há muitos anos um artigo interessante onde um jurista falava que o Rio de Janeiro, já naquela época, era um problema de polícia. E aí hoje a gente vê, por exemplo, né, a questão, a gente hoje, quando pensa em polícia, pensa em alguma coisa que vai combater o crime, né? Mas a polícia não foi criada para isso. Infelizmente, a gente está vivendo essa realidade, onde a gente vê muita gente morrendo, né? Muito pai de família. Mas polícia, na língua portuguesa, sempre foi relacionada à educação, vigilância, na área educacional. Então, quando aquele jurista disse que o caso do problema do Rio de Janeiro era um problema de polícia, ele estava dizendo que o problema do Rio de Janeiro era um problema de educação. Com o passar do tempo, essa palavra foi empregada, né, para que pudesse coibir o crime. Então a gente precisa estar atento, porque existem esses empregos modernos das palavras, principalmente pela mídia, e a gente está vendo como a coisa está bagunçada por aí. Deixa eu te dizer uma coisa. Na maioria das vezes, o nosso filho sempre será fruto dos nossos sonhos. Porque os nossos sonhos, quando tememos a Deus, eles estão alinhados, antes de qualquer coisa, com os sonhos de Deus. Foi o sonho de Deus que se cumpriu na vida de Abraão, não o próprio sonho de Abraão. Foi Deus que sonhou em lhe dar um filho da promessa, e até escolheu o nome, Isaque. Então eu quero, pai que me ouve nessa manhã, alinhe seu sonho com o sonho de Deus, alinhe os desejos do seu coração com os desejos do coração de Deus, e receba de fato o cumprimento de uma herança vinda dele, que é o nosso Pai Celeste, para a nossa vida e para toda a nossa descendência. Então nós vamos orar nesse momento, e vamos agradecer a Deus por esse dia que fez o Senhor, e que hoje nós chamamos Dia dos Pais. Obrigado, Senhor, nós te rendemos graças, Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Obrigado por tua palavra que não volta vazia. Obrigado por esse ensino que se desencadeia no nosso meio e atinge certeiramente o nosso coração, inclinando o nosso coração, o meu coração, o coração dos demais pais que aqui estão, a tua vontade soberana, que é maravilhosíssima e perfeita para a nossa vida. Nós queremos assumir, ó Deus querido, que somos detentores dessa herança paternal.
aquilo que o Senhor sonhou na eternidade a respeito de cada um de nós, é exatamente aquilo que está acontecendo na nossa vida. E obrigado, Senhor, por nos dar essa possibilidade magnífica e maravilhosa de fazer com que tudo isso transborde a vida de nossos filhos, pois assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.